Para você entender por que, apesar de você ter um objetivo, você ainda não alcançou o seu objetivo, lembrando, existem objetivos que precisam mesmo de uma curva de crescimento. Eles têm um tempo de amadurecimento que é necessário. E isso não tem como a gente antecipar. Por exemplo, uma gestação, ela leva 9 meses. Não adianta você querer ter um filho biológico em 3 meses, não vai acontecer. Você se tornar diretor de uma grande empresa, existe um tempo de maturação, dificilmente você vai sair da faculdade e se tornar diretor. Você quer ter o título de mestre, de PhD, enfim, existe uma curva de crescimento e você precisa reconhecer qual é essa curva de crescimento, quais são as etapas que você precisa galgar ao longo do tempo, tá? Então, assim, imagina um gráfico em que no eixo vertical você tem as etapas a serem cumpridas, os diversos marcos a serem alcançados, e no eixo horizontal você tem a linha do tempo. Você precisa ver como é que é a sua curva de crescimento, fazer uma previsão de como é que é essa curva de crescimento para entender se você está dando o tempo necessário para aquele seu objetivo. Considerando que sim, você já deu o tempo necessário, por que será que aquele objetivo ainda não alcançou? Tem aqui todas as perguntas da validação do objetivo, que é um bom começo para você avaliar, mas tem isso daqui também. Você precisa entender por que você pensa da forma como você pensa. Por quê? Tudo nasce no nosso pensamento. O nosso pensamento vai determinar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E são os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas escolhas que vão conduzir a nossa jornada. Se essa jornada não está chegando aonde a gente quer chegar, que é o nosso objetivo, pode ser que o problema esteja na forma como a gente pensa. Não adianta você querer mudar um comportamento se você não mudar a forma como você pensa, que vai determinar a sua forma de agir no dia a dia para chegar naquele comportamento. Tá? Então, você precisa entender. Quando a gente fala de por que você pensa da forma como você pensa, existem várias formas de a gente investigar isso. No processo de coaching, a gente fala muito sobre análise comportamental, entender os perfis, as tendências. Existem metodologias e existem formas de você entender. Quando é que a gente vai tratar um pouquinho sobre isso? No módulo sobre inteligência emocional. Na hora que você é capaz de perceber quais são as suas emoções, acolher essas emoções e aprender a navegar por essas emoções. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Por que você sente da forma como você sente? Você já percebeu que, de vez em quando, acontece alguma coisa? Vamos dar um exemplo aqui do coronavírus, dessa pandemia que está acontecendo. Perceba que existem pessoas sentindo o impacto da pandemia de forma diferente. Tem pessoas totalmente desesperadas, tem pessoas totalmente alienadas, tem pessoas em pânico, tem pessoas que adaptaram a sua vida super bem, tem pessoas que tiveram mais dificuldade de adaptar a vida. Por quê? Porque a mesma informação que está sendo dada para o mundo todo, algumas pessoas absorvem de uma forma, outras pessoas absorvem de outra forma. Não tem certo nem errado, gente. Só que você precisa entender como é que você pensa e como é que você sente para saber quais são as melhores estratégias para você alinhar a sua jornada para chegar no seu objetivo. Entrar em pânico vai ajudar você a chegar no seu objetivo? Só que não adianta eu falar para você, cara, não entra em pânico, não vai te ajudar nada. Porra, isso não... Beleza, a Débora está falando para não entrar em pânico, mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá, a gente precisa entender por que você está entrando em pânico. Lá no YouTube, naquela sequência de lives, a gente fez algumas lives falando sobre saúde mental, falando sobre home office, falando sobre como cuidar da sua forma de pensar nesse momento específico de pandemia. Quem quiser, vai lá e assiste, porque são vídeos que estão liberados direto, tá? Posso até colocar também na nossa área de membros do Motive isso para facilitar de vocês acharem. Mas é importante você entender o como você faz. Ninguém entra em pânico por opção, mas você precisa entender o que dispara o pânico. Uma das coisas que a gente fala lá é sobre você sair do generalismo e entender realmente o que está acontecendo e entender a sua área de atuação e a área de influência. Aí você começa a ser estratégico. Então, a gente começa a sair do porquê para vir para o como.
Como é que você se comporta? Por que você toma as decisões da forma como você toma decisões? Esses 4 pontos aqui, gente, eles estão muito associados à forma como você pensa. Não adianta você querer mudar comportamento, não adianta você querer mudar resultado se você não alinhar a forma como você pensa, a forma como você se posiciona diante das diversas situações. E é isso que a gente trabalha aqui no Motive-se. À medida que você vai desenvolvendo essas competências, você vai alinhando. Lembra ontem, na aula sobre motivação? Não necessariamente ontem, né? Não sei quando é que você está assistindo, mas... na aula de motivação, que a gente falou qual era a nossa linha mestra, qual é o grande objetivo do Motive-se? É exatamente você alinhar a sua forma de pensar com o objetivo que você quer para doutrinar as suas atitudes, os seus comportamentos e as suas tomadas de decisão, as suas escolhas, para levar você nessa jornada, tá bom? Isso é muito de reprogramação de mindset, que é o que a gente faz aqui com desenvolvimento de competências. Quando você consegue alinhar isso, você precisa também entender que a pessoa que você é hoje não vai existir quando você alcançar o seu objetivo. Quando você alcançar o seu objetivo, você é uma outra pessoa. Você é uma pessoa que venceu desafios, que venceu obstáculos, que desenvolveu novas competências, que desenvolveu novas habilidades, que aprendeu coisas novas, que sacrificou, que fez algumas escolhas, que deu alguns tropeços, que levantou. Em alguns momentos levantou mais difícil, em outros momentos levantou rápido. Tá? Você é outra pessoa. É só você pensar quem você é hoje, quem você era um ano atrás. Você é outra pessoa. E na hora que você começa a entender que você é outra pessoa, tem a pergunta que é: quem você quer ser quando alcançar esses objetivos? Isso a gente fala muito no nosso pilar sobre valores, que vai ser o 1, 2, 3, 4. É o quinto... uma cola ali atrás. É o nosso quinto pilar, porque é ali que a gente vai definir quais são as regras do nosso jogo. O que pode acontecer ao longo da sua jornada, o que você quer que aconteça ao longo da sua jornada, para você falar que valeu a pena chegar naquele objetivo. Vão ter sacrifícios, vão ter obstáculos? Ok, mas você não quebrou as suas regras, você respeitou os seus valores. E isso é muito importante, tá? E aí, uma coisa que é muito importante também é que às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas, né? Ah, mas é porque fulano foi mais rápido, porque para fulano foi mais fácil, porque Beltrano tinha isso. E não é aqui, gente, não é o caso. Não é para você ficar se comparando com quem fez ou deixou de fazer. É para você se comparar com você mesmo. O meu desafio aqui é mostrar para você que a cada dia que passa, você vai se colocando em movimento, você vai gerando resultado, você vai desenvolvendo essas competências, e isso vai fazendo com que um dia depois do outro, você vai se tornando uma versão melhor de você mesmo. Você não precisa mudar, eu não quero que você mude, você é perfeito exatamente da forma como você é. Mas mesmo sendo... muito bom ser quem você é, sempre tem espaço para melhoria. Não é que seja ruim. É bom, cara. Hoje você é isso, mas amanhã você pode ser um pouquinho melhor. Depois de amanhã você pode ser um pouquinho melhor. E aí o seu nível de comparação é entre a sua versão de hoje com a sua versão de ontem, de um mês atrás, de um ano atrás. E ao longo da sua jornada para chegar nos objetivos, não é sobre qual dos seus amigos, qual das suas colegas chegou naquele objetivo primeiro. É sobre como é que foi a sua jornada e como é que você evoluiu ao longo dessa jornada, como é que você cresceu ao longo dessa jornada. Esse é o seu objetivo, a proposta do nosso Motive-se aqui. E aí, a outra coisa que a gente já falou um pouquinho também é sobre entender a essência desse objetivo, se é um sonho seu ou se é o sonho que você está vivendo por outra pessoa, né? Isso acontece muito em famílias, às vezes, que os filhos seguem a carreira dos pais. Então, sei lá, o vô é médico, o pai é médico, aí o filho quer ser arquiteto. Não, você vai ser médico. Aí vai lá, faz faculdade de medicina, faz, e é uma pessoa que, de repente, pode ser um excelente médico, mas não se encontra naquela carreira, não se encontra naquela profissão, porque aquilo, na verdade, é o sonho de outras pessoas para ele. O sonho dele, na verdade, era ser arquiteto. E é importante a gente entender isso. Em alguns momentos, a gente faz algumas escolhas para viver, sim, o sonho de outras
pessoas, mas em algum momento a nossa vida vai trazer uma continha e falar: lembra que você resolveu sonhar o sonho de outra pessoa? Pois é, agora está na hora de você vir sonhar o seu. Enquanto você não viver o seu objetivo, não viver o seu próprio sonho, esse vazio que você sente aí vai continuar. Só que às vezes a gente já está há tanto tempo vivendo o sonho de outra pessoa que a gente não consegue nem lembrar qual era o nosso próprio sonho. E aí vem todo um trabalho de arqueologia, praticamente, que a gente conseguir resgatar a sua essência e entender o que realmente faz sentido para você ou não. Beleza? Então, beleza. Isso daqui é por que você ainda não alcançou o seu objetivo. Gente, e essas reflexões aqui são muito legais de você fazer com calma. Eu estou mostrando para vocês a linha de pensamento, mas quando você pega a folha de atividade lá na área de membro do Motive-se, são essas perguntas para você conseguir elaborar e tudo mais. O que eu percebo? Que muitos dos meus clientes pegam essas folhas de atividades, imprimem e vão fazendo ao longo do tempo. Tem algumas respostas que você tem de bate-pronto, tem outras que não, que você precisa pensar um pouquinho mais, que você precisa colocar energia, aí você faz um pouquinho hoje, daqui a um mês você vai lá, daqui a uma semana você volta lá, revisa, lapida um pouquinho, porque tem informações que não estão tão claras assim e a gente precisa realmente desse tempo de amadurecimento, tá? Não é uma corrida contra o tempo, é você se permitir realmente descobrir coisas que você nunca soube sobre você antes.